Benção. Deus é bom, né? Cânticos bonitos, bíblicos, mexe com a gente, né? Quando a gente vai adorar ao Senhor e os cânticos não combinam, né, com a Escritura, é complicado. A gente peca, né? A gente peca. Muito bom. Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17. Em Mateus 3, né, que meditamos ontem, Jesus foi batizado, né, por João Batista, no batismo do arrependimento, na água, e ele saiu logo da água, e diz a Bíblia que o céu se abriu sobre ele. Se abriu sobre ele, abriu também, né, sobre nós. O céu que um dia nós fechamos, né, com o nosso pecado, com a queda, e separamos Deus da gente e a gente de Deus. Aí agora com o batismo de Jesus, esse céu é reaberto, o nosso acesso ao Pai é possível e o acesso do Pai a nós é possível, porque o céu se abriu sobre Jesus, né? E se abriu sobre ele, aqueles que estão nele também têm este céu aberto. Então, tudo que Deus tem de bom para nós, vem agora até nós, por meio de Cristo. E também diz que o Espírito do Senhor, né, desceu, pousou sobre Jesus. Se pousou sobre ele, também sobre nós, né? E temos agora, não somos pessoas vazias, mas temos o Espírito de Deus que habita em nós. Bênção. E ele habita em nós com tudo aquilo que precisamos para a nossa vida aqui e para sempre. E eu não sei se você entende isso, mas em nenhum momento diz que este Espírito que entrou em nós, mesmo com a volta de Cristo e nós indo para outra eternidade, não diz que esse Espírito vai sair de nós. Ele vai conosco, está conosco sempre, né? Nesta e em outras eternidades. O Espírito nunca nos deixará, né? Então ele nos foi dado, habita em nós para sempre, né? Então você nunca mais será abandonado, cumprindo Hebreus, né, que diz: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Está escrito lá. E é porque o Espírito do Senhor habita em nós, está em nós, estará em nós para sempre, de eternidade a eternidade, né? E a gente vê isso lá no batismo de Jesus. Em terceiro lugar, diz lá que a voz veio e disse: este é o meu filho amado, né, em quem tenho todo o meu prazer. Então, Deus revela que tem todo o prazer dele no Filho dele, né? É o Pai afirmando isso, revelando isso. E se o Pai tem todo o prazer dele no Filho, nós não temos opções nessa terra. A nossa única opção
é termos também todo o prazer da nossa vida no Filho de Deus, que é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Então, a nossa alegria, o nosso prazer, o nosso bem-estar completo, perfeito, só é possível se for na pessoa de Jesus. Sem Jesus, não há prazer, né? E nós não temos como fugir disso. Se o Espírito habita em nós, ele vai trabalhar isso em nós. Pensam? E agora Mateus 17, né, diz na transfiguração. Então vamos lá, Mateus 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou, em particular, a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus, né? A ninguém viram, senão Jesus. Mas anteriormente, no mesmo texto, diz que ali eles viram, ou estavam ali, né, outras imagens. E agora, depois de ouvirem a voz de Jesus, eles levantam, caíram de bruço, levantam e olham e não veem ninguém lá, a não ser Jesus. Mas para eles não verem ninguém lá, a não ser Jesus, é porque depois de ouvirem a voz e caírem de bruço, eles levantam e eles nem mais olham para si, porque anteriormente eles estavam olhando para eles, e por olharem para eles, eles disseram: bom é estarmos aqui, e vamos fazer, se tu queres, Jesus, vamos fazer 3 tendas, né? Mas agora, depois de ouvirem a voz, eles caem de bruço, levantam e não olham lá ninguém. Dá a entender que nem a eles mesmos, nem a vontade deles, nem as preferências deles, nem as opções deles, eles enxergam mais. Só olham e só veem Jesus. Por quê? Porque a voz que veio, né, do interior da nuvem dizia: Este é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Repete fielmente a narrativa lá de Mateus capítulo 3, está correto no original grego, mas aí tem um acréscimo: a ele ouvi. Eu não sei se você está entendendo, mas esse texto está acrescentando algo, agregando uma informação importante para nós. Significa que Deus decidiu, a partir de Jesus, da sua vinda e da sua encarnação, Deus decidiu não falar conosco, a não ser por meio do seu Filho.
né? Vou repetir. Essa declaração aqui do texto diz que Deus, com certeza, decidiu falar conosco a partir de agora, quando Ele encarnou, veio a este mundo. Deus decide agora não mais se dirigir a nós de outra forma que não seja simplesmente por meio do Filho dele. E para isso ficar bem claro, ele então diz que tem nele todo o prazer dele. Deus está dizendo que Jesus, como filho dele, o agrada, o satisfaz, o completa, o realiza, o glorifica totalmente como Pai. Deixa eu te explicar, acho que você não está entendendo. Né? Deixa eu te explicar. Deus está dizendo que Ele tem todo o prazer dele no Filho dele. Mesmo sem você. Deixa eu explicar mais ainda para você entender. Se você não existisse, nunca tivesse vindo à existência, Deus ainda assim teria todo o prazer dele satisfeito. Por quê? Ele tem o Filho. Mas aí Deus, pela sua soberana vontade, decidiu criar eu e você, trazer-nos à existência e nos amar. Compartilhar o amor que Ele teve pelo Filho e tem e terá pelo Filho. Ele decidiu compartilhar um pouco desse amor que Ele tem para com o Filho, para conosco, para a gente provar, sentir, experimentar um pouco do amor que Ele tem para o Filho, desse prazer que Ele tem para com o Filho. Por isso Ele nos trouxe à existência. E aí Ele fez tudo aquilo que nós conhecemos. Providenciou o Filho como cordeiro para morrer por nós, ser batizado, identificando-se conosco lá em João Batista, né? Recebendo sobre Ele a minha culpa, sua culpa, o meu pecado, o seu pecado, se fazendo pecado, se fazendo iniquidade, né? E sendo imolado como alguém que realmente tinha pecado, e Ele teve pecado sobre si, achou-se pecados em Jesus, embora nenhum desses pecados que haviam sobre Ele era dele, não foram cometidos por Ele, mas a cruz, né, a justiça de Deus, quando olhou para Jesus, viu nele pecado. Embora nenhum destes pecados teve a digital dele, a responsabilidade dele, o DNA dele. Todos os pecados que o condenou, que o culpou, foram os meus, os seus, os nossos pecados. E aí aconteceu aquilo que nós sabemos pela Escritura. Ele morreu, assumiu, não negou, foi até o fim, morreu a nossa morte, foi separado de Deus na cruz, abandonado por Deus, mas ao terceiro dia ressuscitou, graças a Deus, e consumou toda a obra de Deus a nosso favor. Então agora vem Mateus aqui e traz para nós mais uma informação de que esse Deus, por ter todo o prazer dele na pessoa de Jesus, e só na pessoa de Jesus,
Esse Deus, então, decidiu não falar mais conosco, não necessita, a não ser por meio do Filho dele. E toda a Escritura no Novo Testamento vai confirmar isso. Hebreus diz isso: tendo Deus outrora falado a nós através dos pais, de muitas formas, de muitas maneiras, hoje nos fala por meio do Filho, confirmando o que está acontecendo aqui na transfiguração. Deus chega aqui e diz para Pedro, mostra para Pedro, para Tiago, para João, que estavam ali com Jesus, e diz assim: olha, este é o meu Filho amado, em quem tem todo o meu prazer, e no qual eu escolhi, decidi falar com vocês por meio dele. Portanto, ele está dizendo, a ele, e somente a ele, ouvi. Não tem mais nada e ninguém para ser ouvido na terra. A ele ouvi. Precisamos de palavra ou de revelação mais clara do que essa? Precisamos ou não? Em igreja? Não precisamos, mas por que então a gente ainda vê multidões e multidões querendo ouvir Deus de outras formas, de outras maneiras? Se a Escritura está dizendo que não tem outra forma, nem outra maneira. Só tem uma maneira de se ouvir Deus, por meio do Filho. Oh, maravilha! Isso está muito evidente na Escritura. E a gente vê pessoas aí buscando, se enveredando por outros meios, por outros caminhos, querendo ouvir outra voz. Querendo que Deus fale com eles diretamente, sem Bíblia, sem palavras, sem Jesus. Tem gente querendo ouvir a voz de Deus por meio de homens, de mulheres, de profetas, de comedores de arroz e de feijão. Não é verdade? E muitos são levados nesse engodo aí e vão acreditando e seguindo essas coisas aí. Eu nunca me enveredei por esse caminho e tenho muita dificuldade de acreditar ou de entender que tem gente cristã que faça isso. Porque não tem como. Deus decidiu falar conosco através do seu Filho. Por isso ele diz, a ele ouvi. A ele ouvi. Deus não está dizendo, me ouça. Deus está dizendo, ouça o meu filho. Isso tem que ficar importante, isso tem que ser importante para nós. Senão não adianta. Porque o que é o Evangelho? Vamos lá, todo o Evangelho, todo o Novo Testamento, a nova aliança, é o que para nós? É o que? É a palavra do Filho, é a vontade do Filho, não é? Então, se é para ouvi-lo, eu já tenho tudo que eu preciso ouvir. Eu faço uma outra pergunta. Jesus, presta atenção, igreja. Jesus, Deus disse, este é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer, a ele ouvi. Então tá, Deus está falando que eu tenho que ouvir o filho dele, e só o filho dele, e não tenho ninguém mais para ouvir, e não posso ouvir ninguém mais, a não ser o filho dele. Joia, tá certo, ok. E agora eu pergunto, e o filho dele já falou tudo, absolutamente tudo que eu preciso ouvir, ou tem algo ainda que este filho dele não falou e eu tenho que esperar para ouvir? Não tem.
Tudo, absolutamente tudo que precisava ser falado pelo Filho foi falado. Ninguém deve esperar palavra nova do Filho. Presta bem atenção, gente. Não duvide disso, acredite nisso. Não tem revelação nova, não tem palavra nova vinda de Jesus para nenhum dos seus discípulos aqui na terra. Tudo já foi revelado por Ele. Tudo já foi dito por Ele. Nada mais precisa ser dito. Nada mais precisa ser esperado por nós para se ouvir de Jesus. Já foi dito tudo. Tudo. Mateus 28. Ele diz: ide portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Ou todas as coisas que eu vos tenho falado. Dito. Já foi dito, já foi falado, já foi ensinado. Eu agora só tenho que reproduzir isso, entender isso, praticar isso, servir isso. Tudo que Ele oferece, Ele é. Amém? Você está entendendo? E se eu ouvi-lo e me satisfazer só com Ele e com o que Ele disse, então eu estou provando para o Pai que eu também, por ouvir o Filho dele, tenho nele, no Filho dele, todo o prazer que o Pai também tem. Então, presta atenção, outra informação importante. O que vai provar que você tem todo o prazer no mesmo Filho que o Pai tem todo o prazer? Se você ouvi-lo. Amém? Então, como eu vou provar que tenho todo o prazer no Filho de Deus? Para ficar como o Pai que tem no Filho todo o prazer. Então, para eu ficar como o Pai, eu tenho que ter também no Filho todo o prazer. Como então eu vou provar que tenho todo o prazer neste Filho de Deus? Ouvindo. Ouvindo. Ouvir não é só ouvir aqui com esses dois negócios aqui não, né? Esse. Ouvir significa obedecer, aceitar, crer, concordar, dizer amém, praticar, não barganhar, não negociar, não tentar ajudar Deus, melhorar a palavra de Deus, acrescentando outros ensinos. Então é assim que eu provo que eu tenho todo o meu prazer no Filho de Deus. Isso destrói uma gama de práticas, de tradições, de costumes religiosos que nós temos que nos enganam, pensando que se fazemos isso, se praticamos isso, se deixamos aquilo, nós estamos provando que estamos tendo prazer no Filho de Deus. Não. A gente só precisa ouvir o Filho. O que é ouvir o Filho? Ouvir a palavra dele, a vontade dele. E somente isso. Doa quem doer, custe o que custar. É só o que ele disse. E aí vocês já sabem, né? Pelo Evangelho o que ele disse. O Felipe até começou aqui hoje, né? Na condução do culto, citando algo do que ele disse. Se alguém quer vir após mim,
Negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Não é isso? E aí tem que perdoar, tem que amar, tem que servir. Não é isso? Tem que cuidar do próximo, tem que morrer, negar a si mesmo, deixar a semente morrer para ela gerar muitas outras. Tem que engolir sapo. Tem que sair de casa quando você não quer sair. Tem que dar quando você não quer dar. Abençoar. Dar tempo, dar atenção, dar dinheiro. Tem gente que não dá dinheiro nenhum para a igreja. Tem gente que não socorre, não ajuda ninguém. O dinheiro dele é só dele. Você conhece gente assim? Você não vê a cor do que ele tem? Isso prova que você tem, que essa pessoa tem prazer no filho. Nele está todo o seu prazer. E quando a esposa do pastor não desliga o celular, é triste, né? Está entendendo? A ele ouvir. A gente precisa de coisas novas? Não. Eu fico preocupado, né? Porque a igreja, muitos ficam falando, a gente tem que criar isso, fazer isso, para a igreja crescer, não é verdade? Estratégia, atividades, encontros, agenda, né? Muitos vão nesse caminho aí e a gente tem que tomar cuidado porque não é por aí não. Deixar de planejar é errado? Não, podemos e devemos planejar. A Bíblia diz isso, que se você vai construir uma torre, primeiro você tem que sentar, calcular, avaliar, planejar, para depois não começar e não terminar e ser envergonhado. Então a gente tem que planejar, faz parte, isso não é contrário ao reino, não. O que não pode é a gente colocar nossa confiança nas estratégias e pensar que elas vão realmente resolver o problema e trazer crescimento para a igreja. Não. Tudo que a igreja precisa para crescer já foi dito. O filho já falou. O que a gente precisa? Ouvi-lo. Imagine vocês, me fala aqui, me mostra aqui, se a igreja não vai crescer se a gente praticar o que ouviu dele. Vai, porque o que a gente ouviu dele? Fazer discípulos. Servir um ao outro, lavai os pés uns dos outros, suportai uns aos outros, amai, servir, chorai com os que choram, dá de comer. Então, ele já falou tudo isso. Se a gente praticar isso, levar isso a sério, acreditar nisso, e começar a praticar isso, precisa de estratégias? Não. Vai ter crescimento? Vai. Vai abalar sua família? Vai. Vai abalar o seu prédio, o seu bairro, os seus vizinhos? Vai. Vai constranger as pessoas? Vai. Vai encontrar as ovelhas perdidas, eleitas e perdidas? Vai. Elas se converterão? Vão. O problema é que a gente não tem tanto prazer nele, por isso nós não ouvimos quando ele diz, ele ouvi. Se eu ouvi-lo com prazer, com vontade, com paixão, com convicção, eu pratico, eu faço. E se eu fizer isso, o que vai acontecer? Vou amadurecer, vou crescer, vou frutificar, vou me realizar, vou ser feliz. E o que vai acontecer além disso, ou paralelamente a isso? Outros vão ser abençoados, serão salvos, serão alcançados, discipulados, forjados, porque eu ouvi, decidi ouvir.
Amém? Estão entendendo? Outra informação do texto, ele diz: este é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer, a ele ouvi. Quando ele diz a ele ouvir, ele está jogando a decisão, a responsabilidade, a definição para você. É você que decide. Você pode ou não ouvi-lo. Tem histórias na Bíblia de pessoas que eram de Deus, andavam com Deus, conheciam a Deus, mas não quiseram ouvir Deus? Tem história na Bíblia assim? Tem ou não? Tem. Muitos. E muitos. Pode ter hoje? Com certeza. E tem hoje? Com certeza. E eu vou ser até mais ousado. E aqui hoje, nesta noite, pode ter alguém assim? Com certeza. Até aquele que pega o microfone. A ele ouvir. Amém? Agora abra sua Bíblia, né? Lá em João capítulo 18. João capítulo 18. Começou lá em Mateus 17. Agora abra sua Bíblia em João capítulo 18. Versículo 19. Olha só que texto joia. Combina com Mateus 17. Prontos aí? João capítulo 18, verso 19. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. O que significa da sua doutrina? Dos seus ensinos, não é? Do que Jesus tinha falado. A ele ouvi, e ele falou. E o que ele falou gerou o quê? Doutrina. Gerou o quê? Ensino. Então agora o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina, que os discípulos criam e espalhavam, porque eles ouviram Jesus. Declarou-lhe Jesus: eu tenho falado de que maneira? Francamente. O que significa falar francamente? Abertamente, de graça, sem cobrar nada. Está vendo? E hoje tem gente pagando para ouvir, né? E ele falava francamente. E tem gente aí, se não pagar, não prego. Se não pagar, não vou. E tem igreja que até convida, né? E fala, a gente quer ouvir o Senhor e tudo, quanto que o Senhor cobra? E ele falava, eu tenho falado, francamente, ao mundo. Olha aí. Ele tem falado francamente ao mundo. Uau! Já pensou? Que bênção. Olha o tamanho do auditório dele. Já pensou? E aí, olha lá. Ensinei de que forma? Continuamente. Uau! Acho que você não está entendendo. Ele diz aí que ele ensinou continuamente. Ensinou significa que ele falou continuamente, não é verdade? Então vamos lá, repete comigo. Ele ensinou contínua. Agora a minha pergunta que vai te complicar e vai complicar quem está ouvindo é: e você tem ouvido continuamente? Tonhonhon. Quantas vezes ele está falando? Continuamente.
A Bíblia está sendo ensinada, ele está falando. A quem? Ao mundo, em todos os lugares, está falando continuamente, continuamente. Qual o papel da igreja na terra? Toda a igreja na terra, qual o papel? Facilitar isso. Qual é a visão da nossa igreja? Igreja que facilita e o sair para achar. A igreja tem que entrar para facilitar essa continuidade de ensino. Porque ele está falando francamente e continuamente. E a igreja está dificultando, querendo cobrar o que é de graça. E querendo interromper o continuamente. Aí a gente oferece um dia na semana para facilitar o continuamente e tem crente ainda dizendo, não vou não. Estou assim, sei lá. Né? Põe a cabeça para fora, vê as nuvens, nada, vai chover, vou nada. Ah não, hoje quem vai falar lá é o fulano. Ah, nem, não conta. O que vai... Ah, hoje o estudo é sobre... Não é assim? Ah, mulher, tô com dor de cabeça. Ah, não, tô cansado. Ah, o meu dedinho aqui começou a doer. Hã? O que Jesus falou? Interrogado pelo sumo sacerdote. Tenho falado francamente ao mundo e tenho ensinado continuamente. Uau! Que maravilha! Todo dia, sem parar. Esse é o meu filho amado em quem me comprazo, em quem tenho todo o meu prazer, a ele ouvir. E ele está falando. E você e a igreja? É muito sério isso. Ele fala continuamente, mas você não ouve. Você não tem vontade contínua de receber o que ele tem falado. E o que ele tem falado está aqui. Onde ele falou, está aqui. Como é que eu vou então ter acesso contínuo ao que ele falou? Aqui. E eu tenho que pagar? Não, está aqui. Benção. Vamos ouvir mais? Olha lá. Né? Continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Tonhonhon. Olha o que ele está dizendo. Tenho falado continuamente e nisso, agora Jesus aqui comprometeu os judeus, né? Comprometeu os santos, os filhos da promessa, dizendo, e nisso eu tenho dado prioridade aos judeus, a Israel. Tenho falado continuamente, tanto nas sinagogas, como no templo. Na sinagoga só entravam os judeus. Mas aí ele diz, na sinagoga dos judeus e no templo, porque no templo tinha o pórtico, uma parte que era para os gentios. Uau! Olha aí. Eu tenho ido tanto aqui como ali. Tenho ensinado continuamente, aqui e ali. Você tem, se ele tem ensinado aqui e ali, eu preciso estar aqui e ali. Continuamente para ouvir o que está sendo ensinado aqui e o que está sendo ensinado ali. Não perder tempo. Só que nós não queremos ouvi-lo continuamente, nem aqui, nem ali. Nem no templo, nem nas casas, nem na sinagoga, nem nos retiros, nem nos acampamentos.
nem ali, nem agora até nem na internet, né? Porque dependendo da live, você vai lá, dá uma olhadinha e deixa, minimiza, né? Vai no minimiza aí você vai e abre, maximiza, né? Outro e fica ali, né? Aí fica dividindo, né? Um pouquinho, deixa eu ver onde ele está agora. Aí você ouve. Gente, tem tantos recursos, né? Para você não ouvir. Ou para ouvir outras, mas não ali, nem ali. Jesus diz, se Jesus dissesse hoje, aqui, se ele estivesse vivo hoje, ele diria, olha, eu tenho ensinado continuamente, francamente a todo mundo, e eu tenho ensinado, né? Aí ele diz, tanto ali como acolá. O que ele poderia dizer hoje? Tanto presencialmente como ele estaria contextualizando. Ele tem, este é o meu filho amado em quem me comprazo, tenho todo o meu prazer, a ele ouvi. Aí ele diz, eu tenho falado. Deus disse para nós, este é o meu filho em quem tenho todo o meu prazer, a ele ouvi. Aí aqui em Mateus 18 ele está dizendo, e eu tenho falado. Olha aí que bênção. Como ele tem falado? Francamente. Para quem? Todo mundo. O que mais? Ele tem falado continuamente. Aonde? Nas sinagogas, como no templo, onde todos os judeus se reúnem. E nada disse em oculto. Ele não falou nada em oculto. Ei, ó, só entre nós dois. Falou abertamente, nada em oculto. Por que ele não fala em oculto? Porque ele quer falar, o que ele quer falar, ele quer que seja ouvido. Por quem? Por todos os eleitos. Para que todos sejam salvos e nenhum deles se perca. Por isso ele fala bem alto, nada oculto, para não deixar nenhuma ovelha eleita sem ouvir. Fala francamente a todo mundo, nada oculto. E fala continuamente, aonde? Tanto aqui como ali. Este é o meu filho, em quem tem todo o meu prazer, a ele ouvi. Aí vem Jesus e diz, e eu tenho falado. Uau! Aí ele continua. Olha o verso 21. Por que então me interrogas? Uau! Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Uau! Não vem me perguntar não, cara. Vai lá, conversa com quem eu falei. Eu gosto disso. Gente, eu não vim aqui para trazer problemas para vocês não, só para criar dificuldades. Olha aí. Jesus é jóia, eu gosto de Jesus. Jesus, ele fala e é para a gente ouvir. Quando você não ouve, ele te dá uma boa, ele te põe na fria. Né? Então Jesus está dizendo, por que você está me interrogando? Para com isso. Vai lá, pergunta àqueles que estão me ouvindo. A quem o Pai disse que deveriam me ouvir. Eu tenho falado. Jesus está dizendo, eu tenho feito a minha parte. O Pai mandou eu falar, eu estou falando. Agora, o mesmo Pai que mandou eu falar, disse que aqueles a quem eu falar tem que ouvir. Ok, então vai lá e pergunta a eles. Ixi, já pensou se eles viessem nos perguntar hoje? Né? Sabe o que eles fariam com você? Te liberaria. Não, isso aí não está falando nada do que ele falou, não consegue falar o que ele falou. Esse aí não está ouvindo ele, não. Ei, o que foi que Jesus te falou? O que você aprendeu de Jesus? Ei, o que você ouviu? Fala para mim. Tudo. Você está ouvindo ele? Me fala.
Quero saber. Ó, esconde nada não. O que você aprendeu dele? Fala aí para mim, você está no interrogatório. Anda, fala. Aí, o que você ia falar? Olha, realmente, eu até estive lá, mas não consegui ouvir, não entendi nada que ele falou. Não. Nada mesmo? Não. Ah, então pode ir embora. Não tem nada. Se você não sabe, não aprendeu, não ouviu. Porque eles estavam interessados naqueles que estavam ouvindo, crendo e praticando. Porque esses incomodavam, perturbavam, ameaçavam. Aí Jesus jogou a peteca, falou, olha, eu tenho assim, agora não é a mim que você tem que interrogar não, vai lá perguntar a esses que me ouviram. Agora imagina se você fosse um cara que realmente ouviu, levou a sério, guardou tudo e está praticando. E aí chega lá esse cara lá com os oficiais e te interroga. E aí? O que ia acontecer com você? Estava lascado. Mas se esses homens, se isso acontecesse hoje aqui conosco, no Brasil, com a igreja brasileira, a igreja que tem aí quantos milhões? 30 e tantos milhões, né? Já pensou se colocasse todos esses numa fila para ser interrogado? Desses 30 e tantos milhões, quantos ficariam livres? Poderiam continuar a viver de boa? Muita gente. Não é? Mas eu não estou preocupado com esses 30 e poucos milhões. Eu estou preocupado com a igreja Remide. Com a gente. Né? Jesus é joia. Né? Então Jesus falou, vai lá. Né? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabe eles o que eu disse. Isso se aplica a você? Bem sabe a Neide do que eu disse. Está escrito aí. Bem sabe a Melissa. Pergunta a ela. Bem sabe o Augusto. Pergunta a ele. A ele ouvir. Tá bom. Então por que você está me interrogando? Pergunta a eles. Uau, muito forte esse texto. Né? Bem sabe eles o que eu disse. Que maravilha, hein? Eu queria ter essa certeza, né? De pregar, de ensinar aqui por onde eu passo e alguém vier me perguntar, e aí, Labiane, você ensinou isso? Sim, eu tenho falado. Mas se você quer certificar se realmente eu tenho feito isso, pergunta lá, aqueles que me ouviram, bem sei eu que eles ouviram. Pergunta ali o Felipe. E aí, Felipe, você ouviu o Labiana? O que ele tem pregado? Nem nada. Sei não. Né? Olha lá. Verso 22. Dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo, é assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus, se falei mal, dá testemunho do mal. Se falei o bem, por que me feres? Tonhonhon. Eu fico admirado com esse texto. Quem merece a esbofetada na cara? Quem? Quem merece levar um tapa na cara? Hã? Vamos ser bem coerentes com a gente? Jesus falou, se eu falei bem, se eu falei mal, dá testemunho do mal. Mas se eu falei o bem, por que você me fere? Agora vamos nos colocar nesse contexto aí, nesse lugar. E nós? Você receberia ou não uma esbofetada na cara?
Sim ou não? Pelo que você tem ouvido e pelo que você tem falado, aprendido, se você fosse questionado, você receberia ou não uma esbofetada na cara? Sim ou não? Não, você não está falando nada. Só leva tapa na cara quem fala o que é certo. Quer levar tapa na cara? Fala o que você aprendeu de Jesus. Está levando tapa na cara? Tem problema. Ninguém está achando que deve te bater, porque você deve estar falando alguma coisa que não aprendeu dele. Falar o que você aprendeu dele, praticar o que você aprendeu dele, vai levar as pessoas à mesma ira e à mesma vontade do guarda lá, de te dar um tapa na cara. Não é assim que a gente tem se sentido ultimamente sobre determinados assuntos no Brasil? Que se você falar, você corre risco de ser avacalhado, como é que fala? Lacrado, né? Lacração, não sei o que é isso, mas eu estou só reproduzindo o que eu ouvi, né? Ameaçado, ridicularizado, envergonhado, cancelado, bloqueado, multado, vetado. Isso por questões aí até políticas, ideológicas. Agora imagina quando se refere a questões do reino de Deus. Vai defender a vida, entra na UFG aqui, vai lá e fala que aborto não é de Deus. Vai lá, vai falar, vai. Vai lá na UFG, na Católica, nessas universidades aí, né? E fala que feminismo é algo que não agrada a Deus e que está longe do que Deus ouviu do Pai e quer que a gente ouça. Que a mulher tem que ser submissa. Eita fé, fala isso lá. Vai lá. Vai lá falar sobre a homossexualidade. Vai lá e fala que o projeto de Deus é homem com mulher e não homem com homem, nem mulher com mulher. Vai lá, fala, vai lá. Vai lá. Vai lá. Chega nesse mundo secularista aí, nesses tops, nessas Instagram, essas coisas aí, Facebook, põe lá, publica lá. Eu sou uma pessoa que tenho a Bíblia como a minha única regra de fé e de prática, e só tenho ela e não aceito nada mais, somente ela e ponto final. Põe lá. Põe lá. Aí, e se prepara para ouvir os comentários, né? Sabe aquele tio que você ama demais? Vai ler aqui lá e vai, pau em você. Aquele primo que você admira e tudo, pau em você. E aí você fica jururu, magoado, ressentido. O que é isso? A esbofeteada na cara. Mas felizes os que são esbofeteados pelo que creem, pelo que ouvem e praticam. Jesus foi. Mas aí ele falou, vai lá e pergunta os outros. E aí, se perguntar, você leva ou não tapa na cara? Depende.
Eu conheci uma pastora há um tempo atrás e nós estávamos numa reunião de mulheres, falando sobre esse assunto. E eu fiquei chocada no momento porque ela falou assim: Olha, eu sou sincera. Se alguém me encontrar no caminho, né, tiver Jesus, né, levando a sua igreja, se colocar, não precisa nem pôr a arma em mim. Se me perguntar se eu conheço Jesus, se eu falo de Jesus, eu nego na hora. Ela falou assim: Jesus me conhece, ele sabe que eu vou negar. Então eu fiquei admirado, porque mando sendo pastora. Eu falei: o que, é que ela prega? Então ela prega uma coisa que ela não acredita. Mas no fundo, no inconsciente nosso, nós também somos bem parecidos com ela, né? Exato. Então Deus disse: Este é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Aí agora ele diz em Mateus, né, 18: A ele ouvi. Mas aí, se eu for levar isso a sério, eu tenho que me preparar. Uma coisa é você dizer: Eu tenho nele também o meu prazer todo. Eu só não posso ouvir e nem praticar o que ele falar, porque senão eu estou lascado. E é impossível você separar isso. É incompatível você dizer que tem todo o seu prazer no Filho de Deus, mas não ouvi-lo. Por isso, em Mateus 18, Deus diz: Olha, ele é o meu filho amado em quem me compraz, em quem tem todo o meu prazer. Então, ouçam ele, a ele ouvir. Mas aí, se a gente levar a sério essa narrativa bíblica, esse texto, a gente vai ver que não dá, é complicado, Senhor, não dou conta, porque se eu for ouvir tudo para confirmar que eu também tenho prazer no Senhor, eu vou ser perguntado, eu vou ser esbofeteado. E não apenas isso, mas olha aí, né? Diz que Anás o enviou manietado, amarrado, à presença de Caifás, o sumo sacerdote. É esbofeteado, é manietado, é como nós dissemos, é bloqueado, é multado, é perseguido e acontece tudo isso. Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Por quê? Ouviram. Quem? Aquele no qual temos o nosso maior e todo prazer. Amém? Que Deus nos ajude. Eu gostaria de ter uma alternativa outra para vocês, mas não tem. Se Ele é o meu maior prazer, eu só preciso ouvi-lo e só tem Ele para ouvi-lo. E se eu ouvi-lo, eu vou ser interrogado, eu vou ser confrontado, esbofeteado, manietado. Mas não tem outra. Eu gostaria de dizer para vocês, tem outra maneira de você ouvi-lo, tê-lo como seu prazer e ouvi-lo sem passar por nada disso, mas não tem. É esse o caminho. Nós temos alguém para ouvir? Não. Temos novidade para ouvir? Não. Tudo que é para ouvir dele já foi dito por ele? Foi. Eu só preciso ouvi-lo. E ele está falando, o pai disse que é para ouvi-lo, então para ouvi-lo ele tem que falar. E aí ele vem aqui em Mateus 18, tenho falado, francamente, a todo mundo. E tem ensinado, tanto aqui como ali. Ah, mas então, que negócio é esse? Por que você está me interrogando? Vai lá, pergunta quem tem me ouvido. Porque bem sei eu do que eles têm ouvido. Pergunta a eles. Aí leva um tapa.
e ainda é amarrado. E aí, você quer ouvi-lo? Mas quer ter prazer nele? É possível isso? Não. Amém? Que Deus nos ajude. Que Ele realmente seja o seu maior prazer, o nosso maior prazer, e que a gente ouça-o. Porque Ele tem falado francamente. E tem ensinado continuamente. Portanto, eu tenho que ouvi-lo continuamente. E tenho que ter prazer nisso. Prazer em ouvi-lo. Continuamente. Amém? Bênção. Eu já contei para vocês a história lá de Moçambique, né? De pastores que foram para a conferência ouvir a palavra sendo ensinada por nós, e eles não tinham a Bíblia, e tudo que eu pregava e ensinava durante a semana eles ouviam. E aí no intervalo, para eu descansar um pouco, eu deitava lá na cabana, numa esteira, eu almoçava e descansava, e eles almoçavam e depois ficavam em grupos memorizando os textos bíblicos que eu tinha usado lá na conferência, para eles memorizarem, porque eles não tinham Bíblia, mas eles queriam ouvir e guardar o que Deus falou ao coração deles por meio dos textos bíblicos. Foram uma semana assim, eu pregava e depois eles ficavam em grupos. Até de noite, quando escurecia, não tinha luz, eu tomava um banho, jantava e deitava, e eu ouvia eles lá falando no dialeto os versículos da Bíblia que eu tinha estudado com eles durante o dia para aprender. Né? Cumprindo Mateus 18, ensinado aqui quanto ali. E tinha gente para ouvir. E depois eu fui embora e eles foram embora para as tribos, cidades deles, os distritos deles. E eles iam caminhando. E assim que eles começaram a caminhar, alguns levavam 3 dias para chegar até a terra deles. Tinham que dormir no mato, no caminho. Aí no primeiro dia eles foram caminhando e falando, memorizando os textos bíblicos. E teve um texto que eles não conseguiram lembrar. E tentaram, e oraram. E nada do texto vinha na cabeça deles. Mas eles não tinham Bíblia. Aí eles voltaram para o lugar da conferência, caminharam de volta, e porque lá tinha gente que tinha Bíblia. E aí eles ficaram mais um dia lá, memorizando o versículo que eles não lembravam e reforçando os outros, para depois voltar e continuar a caminhada. Para chegar na aldeia sabendo com segurança os textos, para poder reproduzir o que eles tinham ouvido. Isso demonstra que eles tinham prazer naquele que o Pai tinha prazer. Isso confirma que eles tinham vontade de ouvir o que Jesus ensinou continuamente. E eles estavam aprendendo continuamente. E para isso, pagando o preço necessário. Hoje nós estamos num país, num contexto, numa liberdade que temos Bíblia para dar com rodo. No celular, no computador, em tudo quanto é lugar tem Bíblia. Mas a gente não está ouvindo continuamente. E nem demonstramos que Ele é o nosso maior prazer. Que Deus nos ajude, porque tem gente nesse mundo que estão levando muito a sério
o que o Evangelho está dizendo. Este é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer, a ele ouvir. Tem gente nessa terra que está levando isso muito a sério. Que Deus nos ajude. Que essa palavra sirva de energizante, de levantamento da gente. Né? No primeiro dia do ano aí, que a gente tenha essa postura. Ok? Vamos viver o Evangelho preparados para levar tapa na cara. Bem-aventurado que é arguído e que, ao responder, merece um tapa na cara, pelo que tem praticado e vivido. Que Deus nos livre de sermos arguídos e sairmos ilesos. Que isso não sirva de testemunho. Né? Eu fui arguído e o sacerdote não me bateu. Oh, maravilha, vamos fazer um culto de ação de graça, porque o irmão passou por lá e não foi esbofeteado. Aleluia, igreja, amém? Amém, glória a Deus. Oh, homem de Deus esse aí, hein? Que maravilha. Não, era para ser o contrário. Que aí ele ia provar para todo mundo que tem nele todo o seu prazer. E que foi esbofeteado porque ouviu muito bem e guardou muito bem. E por isso levou tapa na cara. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar? Bênção. Deus é bom.